A gente está em caminho para a finalização, né. Esse é o nosso último mês. Hoje a gente discute parte do capítulo anterior, né, que ficou ainda faltando, e associado à questão de parte desse capítulo também, de espiritualidade, né. E aí no mês que vem a gente, encerra com o último mês que vem. No próximo encontro, daqui a 2 semanas, a gente encerra com o último capítulo e aí também a gente tentar trazer, algo até da ordem pessoal, né, assim, sobre o processo, como foi, né, assim, a gente não fez muito isso durante o nosso percurso, porque o nosso tempo também é limitado, né, e também não era o objetivo, e agora eu acho que a gente, caminhando para o final, a gente tem uma condição de fazer um fechamento amarrando tudo, né. Eh, Vou compartilhar com vocês. Estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não? Agora apareceu o PowerPoint, mas ainda sem estar no modo de apresentação. Ah, sim. Só um minutinho, porque eu acho que estou colocando Caísa como co-host, tá? Para Tá autorizar quem joia? estiver entrando. Uhum. Eu acho que tinha gente para entrar aqui também, que eu não consegui. Acho que a Natália estava tentando entrar. Você viu Se aí? aparecer aqui, eu libero. Ainda não apareceu para Um mim, não. minutinho, gente, que eu tô querendo entrar também pelo computador. Aí eu vou pedir Tá, aí. Tá, beleza. peraí. Deixa eu parar aqui minha. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, gente. Aqui. Vou compartilhar de novo. Foi a Rafaela que falou? Eu não, acabei não vendo. Isso, eu mesmo. Mas ainda não consegui, não. Tá, Pode calma. começar aí, que quando eu conseguir aqui. Obrigada. Tá ótimo. Uai, gente. Estão vendo a tela? Sim, Ok? agora foi. Agora direitinho? Tá Sim, ótimo. Então sim. a gente inicia nosso nono encontro, né? É, e aí, interessante que ficou, né, o final do encontro passado e esse encontro, né? E acabou fazendo uma relação que antes eu não tinha pensado, assim, em fazer essa relação antes, mas acabou caindo bem, assim, da gente pensar nessa relação entre o consumo e a espiritualidade, né. Eh E aí, porque são os dois pontos, né, que a gente vai estar discutindo nesses 2 trechos do capítulo, né. E quando a gente está falando do consumo, nesse capítulo, a gente está falando também das patologias do consumo, né, como ela chama, que é iniciando sobre a questão das compras, mas indo também até a questão do consumo da comida, né, que, como vocês sabem, é um tema que muito muito me atrai, né, enquanto discussão, né. E a espiritualidade é um outro tema que a gente pode, começar a pensá-la um pouco, inclusive no âmbito dos processos terapêuticos, né, assim, não no sentido de de trazer a religião para o consultório, não é isso, obviamente, né, mas de permitir um espaço para que a religião, desculpa, a espiritualidade, que é outra história, né, possa ser acolhida e respeitada nesse processo também, nesse processo terapêutico.
que é algo que a gente tem visto crescer significativamente nos últimos anos, né, em termos de cuidado em saúde, né. Quando a gente fala, por exemplo, nos cuidados paliativos, que já é um pouquinho mais antigo, mas que, acho que de uns 10, 15 an de uns 15 anos para cá, aqui em Vitória, acho que uns 10 anos para cá, que começou a crescer significativamente, né, a gente já insere um quarto elemento nesse cuidado, né. Se a gente tinha antes pensando no biológico, o psíquico e o social, né, a gente tem também agora o pensamento do espiritual, enquanto uma perspectiva de cuidado também, né, como inserir esse processo, essa espiritualidade no processo saúde e doença, né. E aí a gente tem outros movimentos de estudo também, né, onde acaba incluindo e sendo feito pesquisas também, nessa perspectiva, né. Creio que até a psicologia positiva tem tido uma abertura para isso também, né, Caísa e Bárbara que têm um contato Sim, maior com isso, né, que aí eu entendi que não se trata de uma abordagem psicológica, né, mas de um campo de conhecimento, né, que aí acaba atravessando aí, inclusive outras abordagens, né. Eu tenho estudado um pouco sobre medicina do estilo de vida, que também tem trazido essa perspectiva para se pensar, e a psicologia analítica, né, eu acho que a psicologia analítica, antes de qualquer uma dessas ideias aí que estão surgindo, né, que a gente está utilizando, ela já se insere nesse campo de entender e acolher a espiritualidade como um processo importante, como um processo psicoterapêutico também, né. E aí a gente pode pensar enquanto esse aspecto da espiritualidade, né, que a gente vai discutir aqui um pouquinho, ela fala de uma conexão, né, quando a gente diz desse contato com o sagrado, a gente diz de uma conexão com o transcendente, mas também de uma conexão consigo mesmo, né, no que diz de uma relação entre o ego e o self, né. Por outro lado, quando a gente fala do consumo e do consumo em excesso, né, não do consumo que a gente acaba fazendo para a nossa vida, né, no cotidiano, mas esse consumo em excesso, ele aborda um aspecto da desconexão, né. Porque é algo, que é muito frequente, seja quando a gente fala no consumo de substâncias psicoativas, no consumo de compras exageradamente, né, na compra compulsiva ou na compulsão alimentar, um aspecto que é muito marcado, não é hoje em dia não é nem tanto a quantidade de coisas, né, mas, o quanto você se desconecta de si mesmo, né, do seu corpo, quanto o seu corpo não se faz presente nessa situação, quando você tá envolvida com esse elemento, né, com esse objeto externo, seja ele qual for, né. E aí a gente pode pensar um pouco nessa relação do quanto que, é um provocador, né, do quanto que esse consumo, em exagero, né, ou essa compulsão, ela vem substituindo também algo que fala desse sagrado, né. Desse sagrado em termos desde o início do desenvolvimento, né, onde, se tem uma compreensão, se tem uma certeza na realidade que existe algo que é responsável pela organização de tudo, se quando a gente está falando de um bebê, é algo nessa ordem, né, não é uma mãe, não é um pai, né, é algo dessa ordem do sobrenatural ou do sagrado, que se mistura consigo mesmo, né, que é o responsável pela organização de tudo, né. O quanto então que esse excesso de consumo, ele vem como uma possibilidade de substituto desse sagrado. Seja esse sagrado que diz, né, dessa relação inicial que a gente pensou, né, do bebê com a mãe e com o pai também, com o ambiente e no decorrer, seja com esse elemento do sagrado de uma ordem transcendental também. Então, assim, pensando
antes nessa questão do consumo e do papel da mulher nesse consumo, né, que eu acho que tem aí também um recorte muito importante para a gente lembrar, que esse consumo, no que diz respeito a ao gênero, né, consumo relacionado ao feminino, ele vem também com uma promessa, né, de autonomia, uma promessa de que, a compra e o consumo, de alguma forma, te permite um espaço de, "Então, sou eu que estou resolvendo isso, né, sou eu que escolho fazer isso, né, não é alguém que compra por mim". É uma falsa autonomia, né, é uma ideia, uma idealização de uma autonomia, né. Então, uma forma, embora seja idealizada, mas é uma forma de se sentir enquanto uma pessoa que está controlando a si mesmo, né, e possível de tomar decisões. E aí tem um trechinho que a Polly traz, né, que a partir do período vitoriano e durante a explosão do consumismo, na década de 20, as mulheres foram incentivadas a sentir uma espécie de libertação ao comprar objetos pessoais, né. A gente está falando de processos, né, e de história onde os corpos eram eram propriedade, né, ainda temos resquícios disso, mas é como se também fosse um substituto, uma crença substituta, né. Quando você está comprando, você está tomando conta, né, você está sendo soberana sobre o seu desejo. Né, embora fosse uma soberania irreal, né. E com esse surgimento da classe média, né, a classe média americana, especialmente na segunda metade do século XIX, né, o fazer compras e o consumir também, ele se torna parte essencial da vida das mulheres, né. É interessante a gente pensar, enquanto isso que eu chamo do envelope para o sintoma, né. Eu falo, né, acho que hoje em dia, quando eu falo muito sobre a questão dos transtornos alimentares, eu falo sobre isso, de que, a relação com o corpo e com o alimento é um envelope importante para a gente pensar num sintoma, que é um sintoma de quê, né, que expressa o quê? Expressa uma necessidade de controle, né, frente a um total descontrole sobre a vida, né. Seja ele porque você, de fato, não consegue controlar, eh, seja ele porque não te permitem controlar, né, por você ser muito controlada por esse externo, né. E da mesma forma a gente pensa as compras nesse aspecto, né, como uma expressão desse sintoma, que é um sintoma muito propício ao corpo feminino, né, à mulher, que é essa necessidade de controle, essa necessidade de não no controle no estrito negativo, né, mas de assumir as rédeas, né, de se colocar de fato como a diretora ali, né, da própria vida. Bom, e aí, não à toa o consumo passa a ser muito estimulado, né, porque, é algo que está muito de acordo com a perspectiva do capitalismo, né, então é necessário, é importante que cada vez mais o consumo seja feito, né, e isso é algo, no geral, que fala de toda a sociedade, né, não fala de só das mulheres, mas para as mulheres isso acaba tendo um peso muito maior, né, e de fato quando a gente fala e a gente vai olhar, né, esses processos de compras compulsivas, a gente tem isso muito mais presente nas mulheres, né. Quando a gente fala desse consumo exagerado, é interessante a gente pensar nisso, né. Enquanto, as mulheres são muito mais afetadas pelo consumo via compra e pelo consumo via ou não consumo, né, via alimento, né, os homens já são mais afetados pelo consumo via substâncias psicoativas. Né. Então acaba tendo um endereçamento um pouquinho diferente, assim, desse sintoma. Bom, manter-se na moda tornou-se crucial para qualquer mulher
de classe média, que, no entanto, jamais conseguiria manter uma imagem estável, manipulada continuamente por desenhistas e comerciantes para estimular o consumo. As mulheres foram enredadas na criação de desejos e anseios insaciáveis. A mulher compradora foi seduzida a entrar em um ambiente que prometia o poder de escolha, ou ser sujeito de seus próprios desejos, embora esses desejos fossem criados por comerciantes do sexo masculino, para atender às necessidades femininas, né? Fazer compras tornou-se uma mistura embriagadora de promessas. Ser, ao mesmo tempo, objeto e sujeito de desejo. Ao escolher objetos materiais, especialmente roupas, as mulheres seguiam seus próprios desejos e mantinham a imagem cultural de donzela sedutora, jovem e atraente, né? É interessante a gente pensar nisso, né, que esses desejos que eram construídos, né, você deseja o quê? Você precisa desejar o quê? Que imagem você precisa desejar? Eram criados por comerciantes, e ainda são, né, por comerciantes do sexo masculino para atender às necessidades femininas. Mas vale a gente ressaltar se é de fato para atender às necessidades femininas, né? Se essa é a questão colocada, né? Ou se são as necessidades masculinas traduzidas ali ou travestidas ali, né, em uma estamos dando valor ou voz ao desejo feminino, né. Porque vamos parar para pensar, a quem interessa uma série de coisas que a gente utiliza, né, já que traz tanto prejuízo ao próprio corpo. Eu ainda não assisti, né, mas vocês estavam falando da Substância, não sei aqui quem já assistiu, quem conseguiu assistir? Alguém assistiu? Ninguém ainda, né? Eu assisti, nossa, incrível. Assim, o melhor filme do ano, né? É mesmo? Ah, eu achei, porque ele é muito forte. Peraí, deixa eu até ligar minha câmera. É Ele é muito Tarantino, né? forte, né, assim, a substância. Muitas cenas são grotescas nos nossos olhos, a gente vê o que que a gente faz com a gente, né. Uhum, Então, assim, é muito bom, assim, amei. uhum. E é interessante, porque ele escracha, né, assim, isso que você falou, é grotesco aos nossos olhos, mas se a gente para pensar no tanto de coisas que a gente consome, né, e que se a gente for avaliar direitinho, é grotesco, né. Quando a gente olha a moda com o olhar de quem está vendo a história, né, com o olhar, do que eu usei há 15 anos atrás, do que eu usei há 20 anos atrás, né, do que se usava, será que a gente usaria aquelas coisas, né, que às vezes trazia dor, né? O próprio salto, se a gente parar para avaliar, sapato de salto altíssimo, com aquele bico finíssimo, né, o quanto que aquilo provoca uma mudança no corpo, né. Já vi mulheres falando dos pés ficarem mesmo, deformados por conta do uso, né. E aí se a gente lembra da Cinderela, né, do conto da Cinderela, a gente lembra também que as irmãs tiveram os pés deformados, né, na versão original dos contos de Grimm, que a mãe corta os dedos dos pés de uma, né, e corta a canela, né, que se fala, a canela o calcanhar, né, de outra, para que esses pés coubessem nos sapatos, né. Então, é uma deformação do corpo, é um provocar um sofrimento no corpo, para que esse corpo caiba em um padrão, né. E aí a mãe, ou a mãe dessas meia-irmãs da Cinderela, né, a madrasta da Cinderela, vem representar o quê, né? Também essa sociedade, né, essa sociedade que faz essas exigências para que elas se tornem, eh mulheres, meninas, né, que caibam nesse padrão de donzela,
né, que é o que a gente vem discutindo, né. E até ela fala, né, no conto, pra que tipo assim, né, "Pra que você tá reclamando e chorando? Quando você for a rainha, você não vai ter mais que reclamar disso, né, você não vai precisar dos seus pés para andar, né, não vai ter mais utilidade para você", né. Então algo que a gente pensa, né, para que servem os pés para andar, né? Serve também, pensando simbolicamente, né, serve para que a gente direcione o caminho que a gente gostaria de seguir, que a gente poderia seguir, né? Se os meus pés são mutilados aí simbolicamente também, eu vou seguir o caminho onde vão me levar. O caminho que não é o que eu decido, não é o trajeto que eu mesma faço, né. Então a gente vê muito essa perspectiva de que, embora se tenha uma falsa ideia de que sim, temos o controle, nossa, é o nosso desejo, na realidade a gente está o tempo todo sendo seduzido pelo desejo da sociedade patriarcal, né. E como a gente já discutiu, interessa muito que essas mulheres sejam submissas, né, controladas. Pensando nessa sociedade narcisista, né, no mercado de imagens, aí a gente pode falar de uma maneira mais ampla, né, não só no que diz respeito à mulher, a gente vai entender que a nossa era, ela é marcada pela visibilidade e pela valorização social, né, e os indivíduos são transformados em mercadorias consumidas no mercado de status, né. A busca incessante por novos desejos e realizações substitui valores duráveis por um consumo efêmero, né. E a transformação do eu em uma mercadoria, é um reflexo da perda de conexão com os valores internos, né. Então, a nossa sociedade, como a gente pensa, né, que o Bauman traz para a gente, né, é uma sociedade que fala muito mais desse ter do que esse ser, né. Porque é como se esse ter, né, essa mercadoria que a gente se torna ali, né, ela fizesse a gente chegar a um ser alguma coisa, né, a um ser olhado, ser legitimado, ser reconhecido. Mas quem é esse que é reconhecido e olhado? É aquele que tem, não é aquele que é, com as suas vulnerabilidades e com as suas potências, mas é aquele que tem. Né. Então nessa lógica dessa sociedade narcisista, né, onde se faz esse investimento em si mesmo, só que um investimento, violento em si mesmo, né, a gente cada vez mais fica desconectado de quem a gente é, né, e preso, e aí a gente tem Instagram, entre outras coisas, TikTok, que mostram claramente isso pra gente, né, do quanto que a gente fica preso a uma imagem, né, e deixa o que a gente é, o que a gente pode ser, totalmente negligenciado. E também pensando nessa lógica, né, a gente tem uma relação muito forte entre o desejo e o descarte, né. Então, isso que a gente pode chamar de obsolência planejada, né, as coisas se tornam obsoletas muito rápido, né, as coisas deixam de ter valor muito rápido, né, e é muito claro isso, quando a gente comprava o nosso primeiro celular, né, o quanto tempo que isso durava para o que a gente tem hoje. As TVs, né, ficava uma vida com uma TV, né, e cada vez a gente quer algo mais novo, computador, né, e isso vai para além desse objeto que é o objeto concreto, né. Quando a gente fala desse processo de, harmonização facial, por exemplo, né, ou demonização facial, seja lá como a gente quiser chamar, né, a gente está falando disso, né. Então, hoje você, injeta uma série de elementos, produz uma série de modificações no rosto, né, que daqui a pouco não vai ser mais vista como: "Ah, é isso, é legal, é o atual",
né? E você vai ter que retirar e fazer outros processos, né? Então, a estética, a cirurgia, as roupas, né? E vou dizer que, de repente, até os comportamentos acabam entrando nesses processos de se tornarem obsoletos, né? E isso provoca na gente, né, um forte sentimento de frustração, né, porque na impossibilidade de estar sempre se renovando, porque a gente não tem a menor condição de se renovar sempre, né, e nessa cobrança de ser perfeito, né, de estar atual, a gente acaba se frustrando, né. E quando a gente fala desse estar atual, né, inclusive no que diz respeito às informações, né, do como que é difícil a gente se desconectar do ter informações, né, do que a gente pode ter lá no celular, né, que ele está trazendo para mim de novidade, de informação sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, e como a gente às vezes, fica preso no sentido de que se eu não olhar, o que que eu estou perdendo? Né. Se eu não fizer isso, o que que eu estou perdendo? Né. Então a constante busca também por essa gratificação imediata, né. Eu vou ser muito feliz, eu estou esperando ansiosamente a Black Friday, né, porque a Black Friday vai vir aí daqui a esse mês, com vários descontos, muitas vezes aqueles descontos que a gente sabe que aumentaram, o valor uma semana, 2 semanas antes e depois fingiram que tem desconto. Muitas pessoas já estão se preparando para essa gratificação. Obviamente que nem todo mundo, né, gente? A gente tem pessoas que usam de uma forma muito saudável esses processos, né? Mas a gente, se perde muitas vezes da nossa realidade, né, do nosso contexto, da nossa vida, né, por conta dessa necessidade de ter o nosso desejo, amparado, resolvido, né. E essa lógica de descarte que a gente acaba tendo também, né, essa se reflete muito também numa incapacidade de simbolizar e de integrar as experiências mais profundas, né. Por quê? Se a gente não pode lidar com o que falta, né, por exemplo, com um desejo que não é resolvido, né, e a gente sempre coloca alguma coisa nesse lugar, a gente não pode lidar com esse vazio, né, de não ter alguma coisa, né, ou de ou com a angústia que isso pode servir, né, e a gente sempre coloca um substituto para essa angústia, né, a gente também não tem a possibilidade de pensar sobre o meu pensamento, né, de pensar sobre a minha angústia, de refletir sobre isso, sobre esses processos, né, e de produzir, de conduzir o meu desenvolvimento psíquico de maneira que amplie a minha possibilidade de vida, né. Ao contrário, eu fico presa, né, pela minha incapacidade de simbolização também. A compra, ela prometia uma fuga do ressentimento por ceder às vontades dos outros e oferecia a ilusão de transformação pessoal. No entanto, como as mulheres não controlam a indústria da moda, nem outros grandes empreendimentos comerciais, foram novamente levadas a acreditar que tinham poder, quando na verdade eram apenas objetos de desejo. O consumismo moderno fomenta desejos e compulsões, e o efeito da compra inevitavelmente se desfaz, levando ao próximo desejo. Ora, não estou falando com isso que, esse consumismo é o que provoca o processo compulsivo, não é isso, né. Mas a gente está dizendo que se eu tenho um uma constituição ou uma organização, né, um desenvolvimento psíquico que de alguma forma tem falhas, tem muitos furos, né, furos tais que não me permite lidar com a angústia, lidar com o vazio, lidar com a dificuldade, lidar com a efe com a frustração, né, o consumismo moderno vai ser um prato cheio, né, pra entrar nesses furos, né. E substituir o vazio. Embora a gente saiba que não substitui coisa nenhuma, né, porque o vazio é vazio de outra coisa, né.
É vazio, usualmente, dessas conexões iniciais, né? É vazio de significado, é vazio de sentido, né? Mas, se está ali com um espaço e eu tenho uma ansiedade, uma angústia para resolver isso, qualquer coisa serve para preencher. Então, o descarte e renovação, né, implicações psíquicas e corporais, superficialidade e fragmentação de experiência, né, é isso que vai acontecendo, né, a gente vai tendo as nossas experiências com o mundo, né, e com o outro extremamente fragmentadas, e as nossas experiências conosco também, né, e essa obsessão, né, pela aparência, assim como esse processo de reciclagem emocional, no sentido de que, você não pode ficar triste, né. Já faz alguma coisa ali para você resolver sua tristeza, né. "Ah, aconteceu isso com você? Não, não se deixa abalar não. Vá lá e já resolve isso de uma outra forma", né. Essa também é uma lógica que a gente tem na nossa atualidade, né, não só no que diz respeito ao consumo, mas o de não poder, não ter autorização para o sofrimento, né. A gente não está autorizado a sofrer. Né. Então, o tempo todo a gente precisa acabar com esse sofrimento, né. Então, isso provoca também faz com que a gente lide com as nossas emoções, né, com os nossos afetos, de uma maneira muito superficial, né. Acontece, eu não tenho autorização para sofrer, então eu excluo, eu substituo o meu sofrimento por um consumo. Né, ou por uma mudança de comportamento, que não tem uma raiz profunda, né, mas é como se fosse ali uma prótese psíquica, né, que de alguma maneira me ajuda ali a caminhar um pouquinho mais, né, mas essa prótese psíquica não diz de quem eu sou, né, e ela vai ter uma limitação para isso que vai servir também. Né, da mesma maneira que ela vai impedir, né, que eu, enquanto indivíduo, continue a me desenvolver de forma a ficar fortalecido para lidar com essas questões, né. Muitas vezes, a gordura, por exemplo, né, quando a gente fala na compulsão alimentar, né, acaba entrando um pouco como esse elemento da prótese psíquica, né, no sentido de proteção mesmo, né, do sujeito em relação àquela vivência que é tida como difícil, né, ou com aquele lidar com a própria história, né, que pode não ser não pode ser bem recebida, né. Muitas vezes o lidar com a própria história é tão difícil, do que ter vivido algo difícil, né. E o cuidado excessivo com a aparência, com o descarte emocional, são essas formas de negação e de fragmentação, né, o tempo todo de negação do eu, né, e de fragmentação desse eu também. Ok, gente, até aqui. Eu tô sem relógio, vocês podem depois me ajudar com a hora? Porque eu não vejo aqui nada, né, só vejo os slides, né. Então a gente vive na era do vazio de significados, né. Desejo, tédio e falta de sentidos, né. E isso resulta, consequentemente, nessa insatisfação contínua e na rápida É, oi? oi. Eu li um artigo, essa semana ou na semana passada, não me lembro mais, sobre a representação feminina e a influência no consumo de objetos. Objetos de casa, né? Os objetos, não objetos para uso pessoal, mas objetos de decoração, objetos de habitar, objetos assim, dessa forma. Uhum. E a influência do tédio nesse tipo de compra é um dos fatores determinantes. Olha que interessante. Que ele não É, passa bem pelo desejo, ele passa pelo vazio. uhum, uhum. Achei, E achei interessante depois se puder essa compartilhar com a particularidade. gente, né, é um artigo
mais de revista popular, mais de revista científica? É da Unicamp. Hum. Aí, se depois puder partilhar com a gente, Eu vou seria ver onde é que ótimo. ele tá. Eu vou ver Se onde você ele tá. achar. Se você achar, né? Que é interessante a gente pensar nisso, né? Assim, o que que motiva as nossas compras para dentro de casa, né? É de fato o que a gente precisa? Ou esse tédio, não o tédio no sentido de não ter o que fazer, né? Porque às vezes o ter muito o que fazer também provoca tédio, né? No sentido de, e a minha vida? Né? O que que é a minha vida, se não estar o tempo todo fazendo, o tempo todo trabalhando, o tempo todo produzindo, onde ficam as conexões, onde fica o estar na vida realmente, né. Então, isso acaba sendo muito inexistente para muitas pessoas, que não sabem nem, às vezes, quando tem uma folga, não sabem nem o que fazer, né. E se entediam mesmo, né. Então, o estar em casa à noite pode ser extremamente entediante para aquele que teve o tempo todo produzindo, aquela mulher que está o tempo todo fazendo alguma coisa, né, de estudo, de casa, de performar, né, e quando tem que estar consigo mesmo, tem que estar para o lazer e para a vida prazerosa, não sabe o que fazer, se entedia, né. Estou pensando nisso porque não são só as mulheres donas de casa que acabam entrando nesse processo do consumo, né, Vivi? A gente poderia achar que é aquela mulher que está em casa o tempo todo, e não, né? Não é a pessoa que está em casa, é quando o comprar para casa torna-se desejo. Sim, sim, exatamente. E a gente pode até pensar, né, que casa é essa, né? O que que essa casa está representando também, tal como o corpo, né? A casa é um simbolismo do corpo muito forte, né? Então, você compra para o seu corpo casa, da mesma forma que você compra para o seu corpo físico, né. Sendo que você precisaria, na realidade, investir no outro corpo, né, que é o corpo integral, o corpo que também é físico, né, também é biológico, mas que é subjetivo, que é espiritual também, né. Bom, a fragmentação da experiência, a perda do contato com o inconsciente, refletem uma falha na integração com o self. Né. A gente tem aqui, nesses processos, um uma incapacidade de simbolizar, ou uma dificuldade nesse processo de simbolização, né. E a gente lembra que o símbolo é um transformador de energia, né. O símbolo nos permite construir, e nos dá essa energia, né, nos libera essa energia para que a gente invista na nossa vida, né. Mas esse processo dessa fragmentação da experiência, de fato, que é substituída, né, e que é alienada, né, a pessoa muitas vezes se encontra alienada do próprio corpo e da própria experiência, né, fala também dessa desconexão com o aspecto do inconsciente. E o vazio de significados, né, ele é então um sintoma de desconexão com os nossos aspectos criativos da psique. Bom. E aí, nessa nossa sociedade, né, onde, o eu e o outro se confundem o tempo todo, né, em que sentido? Eu quero o que o outro tem, né, o me destacar, o me diferenciar desse grupo como um todo, é algo que muitas vezes não é bem visto, né. Isso inclusive quando a gente fala nos aspectos familiares. Né. Se a gente não sei aqui quem já teve oportunidade de atender ou de estudar sobre família, né, assim, e sobre as famílias que têm algumas dificuldades, né, assim, nos papéis, na organização dos papéis, nas dinâmicas, né, de papéis.
a gente percebe muitas vezes que esse indivíduo, que faz parte desse sistema, quando ele começa a se diferenciar, né, ou quando ele tenta se diferenciar, né, muitas vezes ele acusa, né, não diretamente, né, mas ele acusa essa falha desse sistema, né, ele é aquele que denuncia, né, essas dinâmicas que não estão adequadas, né. E no processo de família, muitas vezes essa denúncia feita por esse indivíduo, ela não é vista de uma forma positiva. "Ah, não, ele está mostrando que a gente precisa mudar", né. "Não, você é ingrato", né. "Como assim que você está fazendo?", né. Ou "Você é doida, você precisa se tratar", no caso das mulheres, né. Isso acaba ficando muito forte, né. "Você tem que se tratar, vai tomar um remédio, né, porque você está destoando muito", né. E quando a gente fala, se a gente ampliar esse sistema familiar para um sistema muito maior, né, que é essa cultura, é um processo semelhante, né. Se você se diferencia de forma a denunciar essa falha nas dinâmicas de relacionamentos, né, dos vários relacionamentos, muitas vezes você também é vista como a doida, a louca, a bruxa, né. Logo, é muito difícil também encarar esse processo de diferenciação e de individualização também, né, de se perceber enquanto um frente a essas milhares de pessoas, né. Nesse sentido, esse eu e esse outro acaba se confundindo muito, né. Porque você precisa se reconhecer, ser reconhecido pelo outro, pelo grupo, né, pelo social, pelo consumismo, né, pra que você possa ser alguém, ao mesmo tempo em que você não é ninguém, né. Isso é algo até violento, né, se a gente para pra pensar, né, você precisar se deformar de uma forma, caber a ser reconhecido, mas mesmo assim você continua sem ser ninguém, né, sem ter lugar, né. E aí, justamente porque você é ninguém, né, você não tem o lugar, você continua no vazio, as compulsões acabam emergindo mesmo como o substituto para o vazio criativo, né. Eu gosto muito de uma ideia que se traz muito a partir do Suntley, né, que aquele vazio que é a caixa de areia, né, é um vazio que às vezes assusta, mas que é um vazio de possibilidades, né. É um vazio onde você pode, criar, construir, né. Da mesma forma, se a gente ampliar para o nosso mundo, o quanto o vazio também pode ser um vazio de possibilidades, né, um vazio criativo, onde se tem espaço para a construção, né, para a construção de estratégias para lidar com o vazio, mas também de estratégias para lidar com o outro, para a construção de limites saudáveis, né, para a construção de fronteiras saudáveis, né, mas também para a construção de uma possibilidade de estar consigo mesmo bem, né, de uma forma um pouco mais tranquila. A perda da diferenciação, né, e essa homogeneização cultural, elas vão refletir nessa erosão mesmo dos limites do eu, né, dos limites do ego, e na desintegração da psique, né. Então, se a gente entende que a gente tem limite ou contorno, né, nesse ego, e a gente entende a função do ego, que são várias, mas a função de mediação, né, entre consciência e inconsciente, mas também mediação, de suportar a tensão dos opostos, né. Que opostos? A nosso que serve aqui para gente? O vazio, o cheio, a continuidade, a descontinuidade, né, entre vários outros. Então, se eu não tenho esses limites bem estabelecidos, né, o que acontece é que o tempo todo eu vou ser invadido. Né. Ou eu vou ser invadido por algo que reflete
desse inconsciente, né, e de um inconsciente um pouco mais arcaico até, né, ou mesmo desse externo, né. Aí a gente vem com o aspecto cultural, familiar, né, como aquela onda imensa, né, que vai arrastando tudo, né. E as compulsões, como eu pontuei para vocês, elas acabam sendo uma tentativa de preencher esse vazio deixado pela ausência desse sentido profundo, né, e pela falta de conexão com os aspectos mais autênticos mesmo da psique, né. E a busca por essa gratificação, que a gente vai sempre precisando, né, ela fala, na realidade, de uma dependência, né. Vamos retornar lá um pouquinho, né. Lembra que eu falei do sagrado? E que esse sagrado se manifesta inicialmente, nessa criança, né. A gente tem uma dependência, como eu já falei para vocês em outro momento, que é essa dependência absoluta, né, que é isso que é da ordem do supremo, do transcendente, que faz com que, a dor seja aplacada, mas também que o prazer possa ser sentido, né, que esse externo oferece o tempo todo para esse indivíduo, né. Então, na impossibilidade de internalizar alguns desses aspectos, né, eh, de promover o próprio prazer, né, de promover, de ter as estratégias para aplacar a própria dor, o próprio sofrimento, eu vou sempre nessa busca por esse relacionamento anterior, que é o relacionamento de dependência absoluta, né. Que o Neumann, vai chamar de relação primal, né. Então, quando eu falo dessas relações com as patologias da compra, né, como a autora fala pra gente, enquanto patologias, tá, gente? Não enquanto a gente comprar de vez em quando, né, dar uma exageradinha, né. Tô falando em algo que foge completamente esse controle e com alguma frequência, né. A gente está falando de um resgate a essa relação primal, essa relação anterior, né, que ainda não pôde ser humanizada, né. Logo, que fica na ordem do luminoso, né, e nesse aspecto, né, do sagrado. Tá dando para ir? Ok? Eh, Você pediu para te falar da hora, já são 10 para 6. tá bom, obrigada. E ela traz, né, a autora traz pra gente os fantasmas o fantasma faminto, né, que é uma ideia do budismo, é uma ideia que eu não tenho muita muito conhecimento, né, mas eu me lembrei lá da Viagem de Chihiro, né, não sei se vocês todas já assistiram, e tem o sem face, o sem rosto, né, que o tempo todo ele vai consumindo os ticketzinhos das salas de banho, né. Alguém não assistiu aqui? Viagem de Chihiro? Alguém quem não assistiu? Bárbara não assistiu, os outros todos assistiram? Assista, Bárbara, vale super a pena, né. E aí, do quanto que ela, eh eh, esse sem face, né, sem rosto, vai sendo alimentado por isso, né, o tempo todo, né, e ele cada vez mais faminto, ele ganha uma uma imensidão, né, ele se torna muito grandioso, né. E quando a gente fala desses nossos processos, né, dos processos dos nossos pacientes, com esse ser faminto, seja lá por quê, né, cada vez mais ele vai crescendo, né. E é como se não tivesse o rosto mesmo, né, aquela identidade, né, e o tempo todo precisasse ser preenchido por isso que vem desse externo, né. Ou mesmo que venha do interno, como por exemplo a intelectualidade, né, porque um excesso, né, de estar o tempo todo, no sentido de eu preciso o tempo todo ter isso, ter o maior conhecimento, porque eu preciso de um reconhecimento também, né, o quanto que isso talvez fale um pouco desses fantasmas famintos, né. E no budismo, segundo o autor, os fantasmas famintos são seres impulsionados por desejos insatisfeitos, ligados a uma época passada que não pode ser revivida,
né? Então, quando a gente fala lá do nosso, dessa tentativa, né, de retorno na relação primal, né, aquele momento de dependência absoluta, a gente está falando de uma época passada que não pode ser revivida, né? Talvez alguns aspectos dessa relação até possam, num processo psicoterapêutico, de uma forma, dentro de alguns limites, mas não será como naquela mesma época passada, né? Daí essa dificuldade, da gente lidar mesmo, terapeuticamente falando, com as pessoas, com o tratamento, né, com o cuidado de pessoas que vivenciam algum tipo de compulsão, né. E muitas vezes a gente tem um processo de ataque aos vínculos, né, no relacionamento terapêutico, do paciente, de alguma forma, atacar essa relação, né, esse relacionamento terapêutico, porque ele conduziria a um futuro, né, a um direcionamento, a uma questão do desenvolvimento, sendo que ele ainda deseja aquela relação com o passado, né. Deseja, de alguma forma, ficar preso àquela, idealização do passado, né. Então esses fantasmas, eles não conseguem sentir alegria nas experiências cotidianas e estão obcecados em se livrar do sofrimento do passado, né, ao mesmo tempo que deseja aquele passado, é aquele passado fantasioso, né, é aquele passado onde somente uma parte daquele objeto relacional permanece, né, onde se tem uma criação, uma idealização, né, daquela relação com esse materno fantasioso, com esse materno ainda não humanizado, né. Então, cadê? Sentir alegria nas experiências cotidianas e estão obcecados em se livrar do sofrimento do passado, sem saber que seus desejos são inatingíveis. Porque o que se deseja quando compra? O que se deseja quando come? Né? O que se deseja quando usa uma substância psicoativa? Né? Não é necessariamente aquela quantidade de comida, aquela quantidade de compra, ou mesmo aquela quantidade de substância, né? Você produz uma uma fantasia, né? Quando a gente fala no aspecto da fantasia, a gente está falando também de um aspecto que é pré-simbólico, né? Assim, a gente não está falando de símbolo, né? A gente está falando de uma construção hã, que ele acaba sendo um substituto, né? É um paraíso artificial, né. O uso da compra, o uso da substância, né, bem como o uso da alimentação em demasia, constrói um paraíso artificial, que não pode ser sustentado, né, porque você vai comprar, vai levar para casa, e vai perceber que não era aquilo, porque não era aquilo que você desejava, né. Você vai comer, vai se empanturrar e vai perceber que não era aquilo que você desejava, e vai ter vergonha, vai ter culpa, né, entre outras coisas. Eh, Ela traz uma paciente dela, né, que é a Cassandra. Vocês lembram da Cassandra, qual era? A dos pequenos furtos? Aquela que acabava furtando as coisas, né. Eh, e aí ela traz, né, que a Cassandra, ela vivia no domínio dos fantasmas famintos, né, com uma necessidade não satisfeita de ser legitimada e um desejo doloroso de ser levada a sério, né. Ela tentava vingar-se dos pais e dos maridos e maridos não, e marido, poderosos ambos, né, pais e marido, projetando nos bens materiais sua frustração psicológica, né. Sentia-se constantemente vazia e solitária, muitas vezes ressentida com o sucesso e a liberdade dos outros, inclusive dos filhos. Então, de certa forma, quando ela, eh, quando ela furtava, ela cometia ali uma transgressão, ao mesmo tempo que ela também cometia uma violência, né, pelo menos simbólica, né, uma violência àquilo
que representava ali, né, aqueles elementos poderosos, sejam os pais, sejam o marido, né, que não a legitimavam, não a reconhecia, né, e que também representavam esses pais e marido, esse aspecto social como um todo, né. Então, na ausência dessa liberdade e na presença constante desse vazio, né, a agressividade vem, né. A agressividade é algo que inclusive ela é importante, né, é extremamente funcional para muitas pessoas, né. Você precisa de um pouco de agressividade para chegar a alguns lugares, por exemplo, né, para ter algumas atitudes, alguns comportamentos, né. Mas ao invés de usar essa agressividade de uma forma integrada, né, a Cassandra, ela ela muda o direcionamento para dessa agressividade para o furto, né, para a atividade transgressora. E aí ela coloca pra gente, né, que das patologias do desejo feminino em relação aos bens materiais, né, compulsão por compras, o furto em lojas e o comer excessivo, né. Vocês percebem que ela não inclui aqui, pelo menos enquanto patologias, o uso de substâncias. Só um minutinho, gente. Bom, a compulsão por compras, que vai além do comprar normal e do gastar em excesso, né, eh, caracteriza-se por pensamentos obsessivos sobre compras e impulsos irresistíveis de adquirir coisas desnecessárias, né. Então você comprar 2 tênis, porque você foi num lugar e você realmente precisava de um tênis, você já estava pensando em comprar o seu tênis, né, e você viu uma promoção que você achou interessante, né, mesmo sendo mais do que um, né, mais do que talvez necessário, a gente não está falando de um processo de compulsão por compra, né. Eu preciso ter junto, esses pensamentos obsessivos pela compra, né, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Vou rolar a Shopee, né, Shopee tem sido uma tristeza para muita gente, né. Não sei quanto que vocês têm acompanhado, mas algumas vezes pacientes chegam com esse processo de fazer muitas compras na Shopee, né, porque são coisas que são talvez mais baratas, né, mas o tempo todo te mostra vários outros microdesejos, né, que você, por ser barato, acha que pode fazer, que está dentro do seu bolso, né. Mas mesmo não gastando muito mais do que a renda, né, entra muitas vezes nesse processo desse pensamento obsessivo, né, e de não conseguir desgrudar ali daquele aplicativo, né, e do impulso irresistível também, né, por comprar, por possuir, né. E muitas vezes nesse processo de eu não precisava, né, eu me dou conta de que eu não precisava realmente daquilo. Mas assim, usualmente essas situações, elas afetam muito, né, seja o trabalho, a vida familiar, né, geralmente ela vai afetar também os, problemas financeiros, né, porque paralelo a isso a gente tem as possibilidades de compras parceladas, né, e cada vez o mercado faz isso para facilitar a vida do mercado, né, e não necessariamente para facilitar a vida do consumidor, né, para se permitir ali, maiores fantasias de que você tem condições de comprar alguma coisa. E vocês sabem que tem gente, eu não sei se foi aqui que vocês falaram sobre uma pessoa, acho que foi Caísa que falou, não tenho certeza não, sobre uma pessoa que uma paciente ou não sei, que foi fazendo gasto, acho que foi você não, né, Caísa, no cartão de crédito, a primeira vez, tá, me trouxeram esse relato em outro lugar também,
que foi fazendo gastos no cartão de crédito, porque ela ganhou o cartão de crédito, né? E aí tinha lá o limite de, sei lá, R$ 1.000 e poucos, R$ 1.200. E aí ela se deu conta, porque cobraram a ela, né, a fatura do cartão de crédito. E aí ela se dá conta de que, como assim? Eu não tenho esse dinheiro, né? Isso não foi me dado, né? Aquela ideia da resolução mágica, né? O cartão de crédito entra para os compradores compulsivos como essa solução mágica, né, para o seu desejo, que é o de compra, né? Assim como o uso de Ozempic, né, entra como a solução mágica para o emagrecimento, né? E do quanto que isso é fantasioso e extremamente infantil, né? Porque a gente também se remete àquela etapa do desenvolvimento de que magicamente eu estou com fome, né? E vem um peito para me dar comida. Bom, os compradores compulsivos relatam uma sensação inicial de felicidade, seguida de depressão, devido ao dinheiro gasto, né? Então, a gente tem aqui muito fortemente essa relação entre o sentimento de controle e vazio, né? De falta de controle e vazio, né? O controle, no sentido de que eu acho que eu posso, e o descontrole, porque na realidade eu não posso, né? O cheio, porque eu estou me permitindo, meu carrinho de compras está cheio, né? Ao mesmo tempo que eu percebo quanto que eu estou vazia, ou quanto que aquilo efetivamente não me preencheu, né. E isso é diferente de comprar eventualmente por impulso, tá, para a gente não ficar por aí achando que nós, quando comprarmos por impulso, somos compradoras compulsivas, né. Bom, algumas mulheres elas recorrem aos bens materiais em busca de conforto ou vingança pelas perdas sofridas, tal como Cassandra, né. Influenciadas pela cultura patriarcal, que lhes põe os papéis de musa, mãe e esposa. Vocês lembram de uma propaganda que tinha antigamente do Mastercard, né, que aí tinha lá, o namorado deixou, né, aí a pessoa compra tal coisa, faz tal coisa, corta o cabelo, pinta o cabelo, né, e colocava lá a ideia de que mas o cartão não tem limite, né. O cartão, né, dá uma ideia de poder ilimitado, embora tenha limite, né. Dá uma ideia de controle, né, de soberania que na realidade não existe. Fala, Vivi. Era para algumas coisas têm preço, para todas as outras tem Mastercard. Isso, exatamente, né. Que é a solução mágica, né, que é vendida pra gente, continua sendo vendida, né. E às vezes algumas soluções, dessas mágicas, elas vêm, disfarçadas de saúde, né. Então quando a gente fala também dessa indústria, da nutrição, por exemplo, né. Eh, Hoje eu estava numa discussão de caso, né, multidisciplinar, e aí tinha uma nutricionista falando junto, né, já bem experiente, e a gente estava trazendo a questão da creatina, né, que hoje em dia está sendo muito estimulado o uso. Antigamente era muito estimulado para quem fazia musculação, né, e hoje você tem aí toda uma venda de porque isso vai te ajudar a pensar, que isso vai ajudar a fazer que vai ajudar no seu rendimento, não só no seu rendimento físico, mas no seu rendimento cognitivo. E do quanto que aumentou o preço da creatina, né, nos últimos anos. Eu nem sabia disso, né. Mas aí ela traz pra gente, sim, é porque aumentou muito, né. Porque agora é isso, todo mundo tem que tomar creatina, né. Ah, creatina é bom para você que quer ter o rendimento na academia, creatina é bom para você que está mais velho, para você que está na menopausa, para você que está fazendo estudo, mas do quanto que isso também
tampona uma outra deficiência, né? No nosso caso, a gente estava discutindo uma indicação feita erroneamente para uma pessoa que tinha anemia, né? Uma pessoa jovem que tinha anemia, e que aí a nutricionista pouco experiente, não era do grupo, né, mas a paciente trouxe esse relato, prescreveu creatina, mas não. E ela, com o exame de sangue, falando que ela estava anêmica, né, ela não fez prescrições de suplementos, né, não mandou para o médico fazer uma avaliação, porque de repente poderia ter que suplementar de uma outra forma mais intensa. E aí ela traz assim para a gente do quanto que a gente tem uma ilusão de que esse elemento vai resolver o problema e, na realidade, ele vai esconder o problema, né? Porque a pessoa começa a ter algum nível de energia, mínima, mas começa a ter, e aí ela acha que o outro problema real, que era um consumo não adequado dos alimentos, ou uma dificuldade mesmo orgânica de metabolização, não sei se a gente pode chamar assim, né, não é cuidada, né. Se a gente fizer uma relação, a gente entende, né, socialmente, que muitos desses elementos considerados saudáveis, naturais, né, com esse selo da saúde, selo da nutrição, selo da psicologia, selo da medicina, eles trazem uma falsa resolução, né, então eles também entram nesse propósito da lógica consumista, né, sendo que o que é preciso pensar é algo que está muito mais profundo do que esses aspectos. Não quero dizer com isso que esses elementos não são importantes, são, tem muita coisa boa, muito desenvolvimento legal, né, mas a questão é justamente como se usa, né. Então, em vez de identificar o problema, né, com o desenvolvimento do corpo, né, ou de uma falsa imagem de si mesmas, as mulheres muitas vezes se sentem culpadas, né, se culpam dos processos, mantêm hábitos que aliviam momentaneamente a dor, né, que resolvem momentaneamente o problema, né, mas que perpetuam o sofrimento, né, perpetuam o vazio. E a gente pode pensar um pouquinho, né, sobre a questão das compulsões também, que aí é um elemento também provocativo para a gente, né, como sobrevivência, né. Por quê? Não vou entrar muito, tá, nessa discussão, porque aqui valeria muitas, muitas horas de discussão, né, mas muitas vezes, é tão difícil lidar com essa ausência inicial, né, essa ausência do ser cuidado, de uma forma adequada, né, desse amor inicial, desse não ser olhado, né, dessa percepção de que não foi olhado, percepção de que foi negligenciado, né. É muito difícil ter que lidar com com essa ideia, né, especialmente quando a gente está falando de elementos ou de pessoas ou de ambientes que teriam a função de cuidar ou a função de proteger, né. Então, muitas vezes essa compulsão, essa tentativa de colocar para dentro esse afeto, é uma tentativa também de proteger a si mesmo, né, proteger a sua própria história, de ter que lidar com aquele sofrimento anterior, porque aquele sofrimento provoca também uma sensação ou aquela história, né, provoca uma sensação de se desmantelar, né, se esfacelar, né, e que de alguma maneira isso também é uma sobrevivência, né. Eh, Algumas pessoas que acabam lidando com alguns desses pequenos traumas, né, que a gente entende também, né, que são esses traumas mais da ordem do relacional, mas também com alguns traumas um pouco de outra ordem, como alguns abusos, elas têm um sentimento, uma percepção de uma morte psíquica, né. Eh Quando algumas mulheres falam até assim: "Ah, no dia tal eu morri",
né? Foi o dia, acho que vocês já devem ter visto isso até em movimentos de internet, né? Tal dia foi o dia que eu morri, né? Que foi um dia onde teria vivenciado uma violência de uma ordem tão grande, né? Que fala também de uma morte subjetiva, né? Então, muitas vezes, para lidar com essa experiência, ou não ter que sofrer essa experiência de morte, e talvez até não levar essa morte a cabo, né? Como um ataque ao próprio corpo, né, com uma tentativa de suicídio, por exemplo, né, a gente tem um processo compulsivo, um processo do engordar, por exemplo, né, nos Quilos Mortais, alguém aqui já deve ter visto, né, a gente vê alguns relatos sobre mulheres que engordaram de forma exagerada, né, numa obesidade grau 3 para lá, né, eh, justamente como uma forma de proteger a si mesma, né, por terem tido uma vivência de violência sexual, né. A Roxane Gray, que eu já indiquei, acho que eu já indiquei esse livro para vocês, né, que é o Fome, ela traz esse relato muito fortemente, né, de que, de alguma maneira, ela se protegia quando se perde as formas ali, né, assim, quando se perde aquelas formas, femininas, né, e que se esconde atrás de uma gordura, é uma possibilidade de sobrevivência, né. Então a gente precisa ter um cuidado com essas próteses psíquicas, né, seja pelo consumo de material, né, de compra, seja pela comida, né, porque simplesmente retirar essa prótese psíquica, né, sem que a gente tenha um ego minimamente organizado para tal, é uma possibilidade de ter que lidar com a própria morte, né. Seja a morte psíquica ou a possibilidade de morte real, né. E olha o quanto que isso é forte, né, porque, e do cuidado que a gente precisa ter, né. A gente tem aí alguns movimentos, infelizmente, né, mas que felizmente a psicologia é contra, né, a constelação familiar, por exemplo, né, onde se emerge, vivências traumáticas, lembranças traumáticas, né, como se a lembrança do trauma fosse importante para que a pessoa superasse o trauma, né. Só que sem qualquer suporte, né. E muitas vezes criando uma memória de um trauma que sequer existiu. Exatamente, exatamente, né. Que quando a gente fala do trauma, né, é importante a gente lembrar do que tão importante do que mais importante até, né, do que o trauma, do que a situação traumática, é como aquela pessoa experienciou, né, aquela vivência traumática, né, como que ela foi suportada, amparada, né, como ela pôde elaborar aquela vivência, né. Então, se a gente teve ali uma situação em que isso não aconteceu, né, e você lembra do trauma, por exemplo, você também lembra que você não foi amparada. Você também não foi suportada, né. Então percebe, são 3 violências, né. É a violência de você simplesmente retomar aquela lembrança, né, e retomar de uma forma totalmente, eh como que eu posso dizer? Não negligente, né, mas é negligente também, né, mas, sem ser profissional, sem ter sensibilidade, né, é você retomar a lembrança do trauma em si e você, ter que lidar com a história de que você foi negligenciada na sua vivência de trauma, né. Então, muitas vezes, a prótese psíquica é importante, por bastante tempo, até que se tenha condição de eliminar ou de substituir aos poucos, né, até que aquela pessoa tenha condição de lidar com as próprias vivências. Bom, e aí, né, a gente se questiona qual o papel da compulsão como segunda pele, né, para proteger contra o desamparo. Como a compulsão oferece esse conforto imediato, mas prejudica o desenvolvimento psicológico ao longo prazo, né? Ao mesmo tempo que é uma sobrevivência, né, é uma paralisia, né, é uma paralisia do próprio processo de desenvolvimento. Bom, e aí, queria lembrar uma coisa para vocês,
O Jung, ele vai trazer uma, uma ideia que é o seguinte: o anseio é um vazio que desafia a força de vontade e resiste à gratificação externa. Mesmo saciado, o vazio persiste, né? E ele traz a ideia do alcoolismo, né? Introduzindo um conceito que é espírito contra espíritos, né? Que representa o quê? Uma experiência espiritual elevada, capaz de combater o que ele entendeu por espíritos ou álcool, né? E o Jung, ele teve algumas correspondências com uma das pessoas que foi responsável por desenvolver os 12 passos do AA, né? Tem uma dessas cartas em uma das junguianas, né, junguiana que é de dependências. E aí, nas cartas, ele fala, em uma das cartas, ele fala algumas vezes, né, primeiramente que ele não tem o que fazer, né, ele, enquanto psicoterapeuta, ele não tem o que fazer ali, né, porque isso requer que aquela pessoa tenha uma vivência que fala dessa vivência espiritual, né. E aí, se vocês forem olhar os 12 passos, muitos deles falam sobre essa questão do ser supremo, né? Eles não usam muito o termo do sagrado, né? Mas falam muito dessa experiência do ser supremo, né? Ora, existe sim o que fazer, né? E a gente lida com esse aspecto, pode pensar nesse aspecto do espiritual no processo psicoterapêutico também, né? Mas é entender que quando a gente está falando desse espiritual, a gente também está falando de um resgate no relacionamento entre o ego e o self, né? Não necessariamente de algo que fala desse transcendente completamente externo, né? Óbvio que esse transcendente externo ajuda muito nesses processos, né? Mas existe a possibilidade também de retomar esse relacionamento, né, desse issue of self, a partir das construções de estratégias no processo psicoterapêutico para depois, para que concomitante, né, seja levado para o mundo, para as relações com o mundo, para as conexões. E aí, comportamentos de dependência não podem ser resolvidos por gratificação material, né? Seja lá qual for. Né? Não vou resolver um problema com álcool, consumindo comida em exagero, né? Porque isso às vezes acontece. Exercício físico em exagero, né? Não vou substituir a compulsão por compras pelo uso de uma outra gratificação, ou na realidade o vazio, né, a dependência anterior, né, a necessidade de dependência anterior não vai ser substituída por algo que diz o material. Vai precisar de ser ancorada no processo que a gente vai entender pelas conexões, né, conexões com a vida e consigo mesmo. E aí a espiritualidade entra como um processo significativo para as pessoas, né? 6h20, quero. Obrigada. Eu já estou também finalizando, porque eu já fui falando da espiritualidade também, quando eu estava falando antes, né? Então, a busca pelo desenvolvimento espiritual envolve um compromisso com uma fonte transcendente, né? Com algo que começa em nossa infância, como eu pontuei, nos primeiros anos de vida, e onde vemos os nossos pais e figuras mais velhas como detentores de um poder supremo, né? Representando nossa primeira experiência como autoridade que sustenta e protege, né? E a gente já entendeu do quanto que isso representa, o que isso representa no processo de desenvolvimento dos indivíduos, né? E aí, à medida que a gente vai amadurecendo, é natural, né, que a gente assuma uma responsabilidade pelo nosso próprio sustento e proteção, né? Eh, Entretanto, isso pode ser algo extremamente assustador para muitas pessoas, né? O ter a responsabilidade sobre a própria vida, o ter a responsabilidade sobre as próprias escolhas, né?
E algumas pessoas continuam alimentando esse processo de dependência a partir da divindade, né? Com o pastor, com o diabo, né? Com o Deus, né? Como se o fato de você confiar que alguma coisa possa ter o seu caminho, possa se resolver, né? É diferente de você não se responsabilizar por isso. Entende o que eu tô que eu tô trazendo de diferença? Né? Você pode sim confiar, né? Você pode sim depositar um nível de entender que você está em relação com o mundo, né? E o Jung fala disso quando ele fala nos mundos, né, a gente entender que o nosso microcosmos tem uma relação com o macrocosmos, né, então que de alguma forma, a gente está ali o tempo todo influenciando esse mundo externo, e esse mundo externo, que é muito maior do que o mundo concreto, né, também estaria influenciando quem a gente é e como a gente está nesse mundo, né. Mas isso é completamente diferente de você não assumir as responsabilidades sobre a própria vida, né. E aí o diabo acaba entrando tendo um fator muito importante, né, nisso, né, até mais do que Deus, né, do que o sagrado no seu aspecto positivo, né. E ele ganha uma força muito grande. Eh, seja por você estar possuído, você está com demônio, né, você tá muito fraco e o diabo vai, eh vai te conduzir, né, aquela própria imagem do anjinho e do diabinho, né, o diabo é que te leva para os caminhos que são os caminhos negativos para a sua vida, né, como se você não tivesse a responsabilidade pela própria vida, né. E eu acho que esse é um ponto muito importante que ela fala, né, e que as religiões elas podem ser extremamente importantes nesse processo, né, de entender uma certa independência, mas também uma dependência madura, né, tal como nos relacionamentos, né, mas ela também pode ser extremamente prejudicial, porque ela pode alimentar cada vez mais dependências, né. Quando a gente fala das comunidades terapêuticas, por exemplo, né, que são muito utilizadas como recurso para os pacientes, para as pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas, né, elas entram quase como uma outra droga, um outro elemento de dependência, né, um substituto, né, e não algo que fala de uma relação, de uma vivência com o sagrado, de maneira saudável para aquele indivíduo, né. E do quanto que a gente vai encontrando vários substitutos também, né, desse sagrado. E esse substituto, eles acabam deixa eu dar uma passadinha aqui, espera aí. Eles acabam ganhando várias formas, né. Por exemplo, hã, essa como que eu deixa eu pensar em exemplos mais a crença em extraterrestres, por exemplo, né, como que isso é fundamentado ou não, né, e o quanto que isso vem substituir, às vezes, inclusive em relação às mulheres, né, uma necessidade pela espiritualidade que ela não vê possível numa religião tradicional, né, porque as religiões tradicionais, elas têm uma marca muito importante, que eu entendo que é muito importante, boa parte, que é a vivência do livre-arbítrio, né. Mas olha a incoerência, como que eu posso ter um livre-arbítrio se o tempo todo eu estou presa, né? Como que eu posso ter um livre-arbítrio se na realidade eu não tenho escolha de nada, né, eu não tenho lugar, não tenho possibilidades, né. E aí, pela necessidade de conexão, né, elas acabam ao invés de tentar lidar com a espiritualidade que representa a sua história, também sua vivência, né, se utilizar de recursos que às vezes são recursos que não são tão interessantes, né. Por exemplo, se utilizar de não sei como que vocês estão vendo isso, mas, tem tarô de milhões de coisas, né, agora, né. O tarô está dentro de uma cultura, né.
A gente tem uma cultura específica, uma vivência específica que fala disso, da crença, né, das organizações sobre isso, né, do quanto que isso faz parte dessa história, mas do quanto que as pessoas têm se utilizado dessas variações, né, do tarô, sem uma vivência espiritual real, mas entendendo que aquilo de alguma forma, é sagrado para ela, né. Mas entra como um substituto, porque aquilo não diz da história dela, né, não fala de uma essência, de uma conexão efetiva com o sagrado, né. "Ah, eu vou andar na natureza, porque lá eu vou ter o sagrado". Pode ser, né. Mas será que te dá aquela experiência de, sabe, do pelo arrepiando, né, das sensações diferentes, como se estivesse sendo efetivamente tocado, né, por aquela vivência, por aquela experiência, né. Da mesma forma, a crença sobre os alienígenas, né, acabam sendo alguns substitutos, pra essa conexão, essa necessidade de conexão com algo, né. Que tem aí uma série de prejuízos, especialmente quando a gente fala dos em relação às mulheres, né, e a gente entende que cada vez mais a conexão, esses aspectos de relacionamento, né, e aí eu trouxe aqui, uma imagem de Avatar, que eu acho que é interessante para se lembrar disso, né, do quanto que você está conectado ali com o animal, com a árvore, um com o outro, né, com o mundo, né. Para a gente se utilizar de conexões que são conexões vazias, né. A TV, o celular e até a ciência, né. Para a gente poder finalizar, que horas temos? 6h29. Tá. Para viver plenamente, necessitamos de um sentido transcendente, que torne as dificuldades de sofrimento da vida humana toleráveis e até mesmo benéficos. Precisamos de uma grande história, que nos permita ver o mundo e nossa jornada de maneira significativa. Embora a ciência seja amplamente aceita como narrativa dominante, né, como essa grande história, ela oferece poucas respostas para o nosso desenvolvimento espiritual. E muitas vezes não conecta nossos esforços individuais a um propósito mais amplo, né? Se conectar pode dizer o se importar, né? O se importar com o outro, o se importar com a vida, o se importar com o que você faz, né, o perceber-se enquanto alguém que importa, né, para o outro também, né. Isso também fala de conexão, né, isso também é um elemento que precisa entrar quando a gente fala nesse aspecto da responsabilidade e da espiritualidade. Bom, a gente fica por aqui hoje. Algum comentário? Hum, falei, né, pra caramba. Ai, maravilhoso hoje, adorei, muito, adorei. Tô até com a garganta doendo. Ok? Ok, assim, tipo, tenho muita coisa a pensar, ok, tipo, não conectou nada. Não, você Conectou falou daquilo demais. que é real, daquilo que é, né? Uhum. Você falou do real, achei muito bom. Então lembrando que no próximo encontro a gente finaliza, né, o nosso ciclo de estudos sobre a mulher e o desejo, né, e aí se vocês quiserem trazer uma reflexão, pessoal de como é que foi o processo para vocês, né, do essa jornada, né, junto com a Poli e com a gente aqui, né, acho que é um momento propício para isso e de repente até a gente, se for necessário, a gente prolonga um pouquinho mais, né, se a gente perceber que está caminhando, né. Vamos à nossa foto? Quem consegue? Eu vou tentar também, mas, né, sou péssima nesse trem aqui. Quem vai tentar também aí? Tá os sorrisos.
Oi? Foi? Eu acho que sim. Deixa eu jogar lá no grupo. Peraí. Ver se o meu foi. Eu nem tento mais, porque meu computador, tadinho, nem dá conta. Ah, a Vivi colocou a carta já, né? Ótimo. Gente, bom restante de semana pra gente, com conexões possíveis. E a gente se vê. Tchau, gente. Bom final de Beijão. semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Boa obrigada, noite. gente. Tchau.